Que alegria poder estar com você no programa Arte da Vida. Eu sou o Padre Pedro Mariano, também da comunidade Aliança de Misericórdia, para onde nós estar viajando, anunciando o Evangelho, testemunhando tantas graças que o Senhor realiza na nossa família Aliança de Misericórdia e em tantos outros lugares da igreja. Então, nós queremos com alegria agradecer você que se une à família Aliança de Misericórdia com sua ajuda financeira, com suas orações, com seu desejo de se unir. E você também, que sempre acompanha o programa Arte da Vida e envia para nós a sua cartinha e coloca a sua dúvida e coloca a sua experiência de Deus. É uma alegria, é um novo ano que começa e nós só podemos desejar para você todas as bênçãos de Deus, todas as graças para a sua vida. Hoje nós vamos abordar o tema da fé. Mas é um tema propício para os nossos tempos na igreja. A igreja está vivendo o ano da fé. O nosso Papa, o Bento XVI, está nos dando essa graça de refletir sobre a fé. Estamos num tempo de crise de fé? Acho que nós podemos nos perguntar. O que nós estamos vivendo? Quais as experiências de Deus que nós estamos vivendo? Então você fica ligado, porque nós já estamos ligados e sintonizados com você. Agradecemos toda a sua atenção também com a TV Século XXI. E nós estamos unidos no programa Arte da Vida. É um programa de fé, é um programa que nós queremos levar até você o testemunho do Cristo vivo e Salvador. Pela sua revelação, Deus invisível na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, os convidando a viver em comunhão. A resposta adequada a este convite é a fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, prova das coisas que não se veem. O professor Carlos Seino e o padre Cícero França nos explicam um pouco sobre o tema. A fé, ela no Novo Testamento, ela vem de um termo grego que significa crença ou confiança. E a gente pode verificar a fé no âmbito da história do povo de Deus, no âmbito das escrituras sagradas, sob diversas perspectivas. Existe um teólogo chamado Paul Tillich, parafraseando ele, não é bem isso que ele diz, mas é algo como a fé como estar tomado incondicionalmente por aquilo que se crê. A gente pode ver um exemplo disso no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele diz assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que vivo agora na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então a pessoa ela é completamente tomada por aquilo que ela crê, pelo objeto da fé dela, e aquilo transforma a vida dela, a ponto dela na sua própria existência, ela praticamente não tomar mais atitudes sem levar em consideração essa fé que ela expressa, essa fé que modificou a vida dela incondicionalmente, que a chamou para uma nova vida, para um novo tipo de existência. Essa fé que é dom de Deus, que se abre para a oferta da salvação. Isso me faz eco, por exemplo, a um teólogo antigo chamado Atanásio, que dizia que Deus havia se tornado carne para que o homem pudesse se tornar divino. Ou seja, você se torna divino por coparticipação. E a fé é esse instrumento que Deus nos dá para que nós possamos nos abrir para a graça de Deus e nos sentirmos transformados. É um estudo bastante complexo, amplo, mas ao mesmo tempo desafiante para que nós possamos guardar esta fé, expressar esta fé e através desta fé vencer muitas batalhas, porque o apóstolo João disse que a nossa fé vence o mundo. Fé é estar em comunhão com. Me parece que um conceito importante quando falamos de fé é a comunhão. Jesus chama os seus discípulos a estar em comunhão com Ele. A igreja forma os seus presbíteros em comunhão com Jesus Cristo. Portanto, a fé é esse grande convite a estarmos em comunhão, a estarmos em comunhão, a termos encontrado uma verdade que nos preenche e que nos sustenta. Sim, de maneira muito simples, eu diria, a igreja vê a fé como acreditar em Deus, como atualizar a cada dia a presença de Deus na história, na vida do mundo, na vida das pessoas que sofrem. A fé é, antes de tudo, um olhar amoroso que o homem
olha em direção a Deus. Algumas pesquisas já realizadas por grandes universidades mostram que a fé é uma grande aliada no processo de cura, deixando claro que as pessoas que a têm reúnem muito mais força e confiança para lutar contra as enfermidades. Por isso, convidamos a enfermeira Isabel Teixeira, que convive diariamente com isso, para nos falar a respeito. Eu acho que a fé realmente ela é o centro, né, do processo doença-saúde. Isso é uma experiência que a gente tem convivendo com os pacientes, escutando as histórias, né? Eu acho que a fé é uma graça, né, que a gente recebe, é um dom de Deus que temos, né? Eu tenho muita, né? E eu acho que ela é assim fundamental, né, nesse processo de cura, né? Ele vem mais rápido, né, com a fé. Você viu quanta graça, como o professor Carlos expressava de forma sistemática a dimensão da fé, aquilo que Deus pode realizar na nossa vida, aquilo que o Padre Cícero, reitor do seminário Bom Pastor da Arquidiocese de São Paulo, nos dava essa graça de poder entender o caminho da fé, o caminho na vida formativa, e a médica que nos falava, sobretudo, esse particular. A fé cura, a fé pode curar. Então, fica ligado porque nós vamos encerrar esse bloco, mas nós vamos voltar com mais novidade ainda. Estamos juntos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa Arte da Vida. Estamos abordando o tema da fé. A fé é ano da fé, é ano de nos despertarmos para esse novo tempo. A Igreja convida a cada um de nós a vivermos essa reflexão. Estamos celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II e os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é o documento oficial na qual está contido todos os elementos da nossa fé. Então isso é muito importante para nós, é tempo de aprofundarmos. O Papa Bento XVI tem essa preocupação para que cada católico possa, sobretudo, aprofundar os elementos da fé e testemunhar o Cristo que é vivo, o Cristo que quer realizar todas as coisas na nossa vida. Porque a palavra diz, Ele faz nova todas as coisas. Então nós acreditamos nisso. Nós, Aliança de Misericórdia, queremos também nos unir como igreja para poder vivermos bem este ano, aprofundando os elementos da nossa fé. E aí nós vamos ter agora outras participações que também vai nos levando a conduzir e a entender esse ano da fé que o Papa Bento XVI institui em toda a igreja. Acompanhe conosco. O Papa Bento XVI instituiu o Ano da Fé com o intuito de ajudar os cristãos a se aprofundar e ter uma experiência de fé transformadora e capaz de mudar os valores que hoje o mundo vive. Para ele, esse é um tempo favorável para renovar o conhecimento, no qual podemos professar nossa fé com firmeza e alegria. O Ano da Fé, promulgado pelo Papa Bento XVI em outubro passado, é de fato um grande momento para a vida da igreja, porque o próprio Papa, na Porta Fidei, chama a atenção de que esse ano da fé quer despertar em cada crente, em cada cristão e na igreja toda, um momento de repensarmos como está sendo a transmissão da fé. De fato, o próprio Papa Bento XVI, novamente insisto que nesse livro Introdução ao Cristianismo, ele ali se pergunta, será que hoje ainda nos permitimos ter fé? Será que hoje nós ainda queremos ter fé? Portanto, o que a fé diz ao mundo? Ora, fé não é contrário à inteligência. Fé não é contrário à ciência. Pelo contrário, né? Somente quando o amor conquista a razão, é aí que nasce a teologia, por exemplo. É aí que nasce a reflexão teológica. Portanto, o ano da fé quer ser esse grande sinal de que nós não podemos nos esquecer das realidades sobrenaturais.
claro que esse ano da fé não é o primeiro ano da fé. A igreja, Paulo VI, já havia publicado um outro ano da fé. Mas esse ano da fé, ele quer culminar, sobretudo com o aniversário do Concílio Vaticano II e com a publicação do Catecismo da Igreja Católica. Para dizer, é necessário nós estudarmos de novo a fé. É necessário nós cuidarmos da fé como um depósito importante. Portanto, a fé, ela não pode ser deixada ao relento. Uma coisa importante nesse ano da fé é que cada um de nós possa reconhecer também os nossos agentes de transmissão da fé. Os agentes de pastorais, os pregadores, os leigos, os padres, os clérigos, enfim, todas aquelas pessoas, catequistas, que têm essa missão de transmitir a nossa fé, sobretudo no mundo de hoje, que é uma missão extremamente árdua, mas cada um de nós, assim como o Papa convida, tem essa missão de transmitir a fé de forma alegre, mais profunda, sobretudo através da liturgia, da celebração eucarística, da missa, da leitura da Palavra de Deus, do anúncio da palavra, da pregação. E isso é fundamental para alimentar a nossa fé também. Uma outra coisa que a fé pode fazer conosco dentro nesse mundo de hoje é dar sentido e iluminar cada ação da nossa vida. Ela dá sentido, ela dá esperança, ela ilumina as nossas angústias, nossas tristezas, nossos sofrimentos, nossas alegrias. Tudo isso, a fé vem para dar sentido, vem para iluminar, vem para fazer com que cada um de nós se sinta parte do reino de Deus e entenda o seu papel fundamental na vida cotidiana do mundo. A fé também, no mundo de hoje, ela é fundamental porque ela ajuda cada um de nós a viver o nosso dia a dia de maneira santificadora. O nosso trabalho, as pequenas coisas do dia a dia, o jeito que uma senhora cozinha, o jeito que atende um telefone, como a gente pode trabalhar. O nosso trabalho é santificador também. E quando a gente tem essa perspectiva de fé, quando a gente vive a fé, a gente entende também que o mundo pode ser santificado pelo trabalho, que o mundo também pode ser santificado pelas nossas ações do dia a dia, pela gentileza e por todos os valores que Jesus nos ensina. Claramente, a palavra está dizendo para nós que a fé, ela é a certeza daquilo que se espera. Ora, na carta aos Romanos, no capítulo 5, São Paulo vai dizer para nós que a esperança, ela é aquilo que é a realidade daquilo que nós não vemos, mas que temos a certeza que um dia vamos conseguir ter, né? Então, como que eu posso ter esperança daquilo que eu vejo? Isso não seria esperança. Muito pelo contrário, São Paulo fala, a esperança é aquilo que eu não vejo. Então, logo, a esperança, ela traz a fé e a fé traz a esperança. É isso que é a realidade cristã daquilo que é acreditar, daquilo que acreditamos, daquilo que temos dentro de nós, quando você vai na missa, para quem é católico, para aqueles que não sabem, nós católicos, toda missa, sobretudo na missa de domingo, nós professamos o nosso credo. E ali nós dizemos tudo aquilo que para nós é importante, que, por exemplo, que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso e toda aquela oração que vocês já conhecem. Então, o fundamento da nossa vida, ele só tem sentido se nós temos fé. Eu posso viver nesse mundo, eu posso caminhar nele, eu posso ter todas as coisas, mas se eu não tenho esperança, se eu não tenho fé de que posso conseguir alguma coisa a mais, nada tem sentido. O Padre Rogério, o Padre Cícero e o missionário Rafael apresentam para nós essa graça que nós podemos viver como igreja do ano da fé. Veja, gente, quando nós vemos explicações claras como essas, já arde dentro de nós, já bate um desejo muito grande de poder viver intensamente o ano da fé. E é isso que nós convidamos você no programa Arte da Vida, a despertar para esse novo tempo, a se unir à igreja e viver o ano da fé intensamente. O programa não acabou ainda. Fica ligado conosco, nós temos o próximo bloco, nós temos muitas experiências de fé que nós queremos testemunhar e apresentar para vocês. Como eu prometi para vocês, neste bloco nós temos muitos testemunhos de fé,
testemunhos de pessoas que experimentaram o Senhor e viveram essa adesão que nós estamos falando desde os primeiros blocos. Essa experiência primeira, mas depois uma adesão ao Senhor. Então são testemunhos que nós cremos que irá tocar o teu coração, que irá também despertar em você um desejo de poder viver experiências contínuas do amor de Deus. Fique atento, porque cada palavra que o Senhor está falando através da vida desses irmãos, da manifestação de Deus na vida desses irmãos, pode transformar a tua vida e podem ser respostas para um novo tempo na tua vida. Acompanhe conosco. Eu sou missionário na Polônia, já faz 5 anos que eu estou fora do Brasil, e nesse ano eu vivi uma situação muito difícil na minha família, onde eu perdi 6 familiares, né? Eu perdi meu pai morreu em maio, eu estava pregando um retiro para sacerdotes e para seminaristas na Polônia. Quando eu recebi a notícia, e o Padre Antonello que veio falar para mim, que meu pai tinha falecido fazia um dia. Meu pai morreu no sábado, na segunda-feira morreu a minha avó. Depois de 2 semanas morreu 2 tios. Depois de 1 mês morreu uma tia e depois morreu mais 2. E assim na minha casa, todos os dias eu recebia uma notícia de que alguém tinha morrido. Se eu não tivesse fé de que o amor que eu sentia por esses entes queridos, por essas pessoas, poderia ser maior do que a morte, se eu não tivesse fé de que eu poderia encontrá-los um dia, que eles pegaram um ônibus para um destino certo, que é o céu, e que um dia também eu vou poder entrar numa rodoviária, não é? E pegar esse ônibus também em direção aonde eles estão, ir ao destino onde eles estão, acreditando que eles estão em um lugar bom e que estão com Deus. E aí é isso, esse é o segredo. A fé é a esperança das realidades que não se veem. Eu não vejo onde está o céu. Eu não sei aonde está Deus, eu nunca toquei nele, eu nunca vi ele, nunca conversei com ele pessoalmente como estou conversando com você agora. Mas acredito que ele existe. Então, a fé é isso. Na minha vida, eu descobri isso. Que é a certeza. Eu posso perder tudo. Mas se eu perco a esperança, eu perco o sentido da minha viagem. E não tem rumo para chegar, né? E para mim, de uma forma particular, eu tenho experimentado nesse ano muito a questão de viver pela fé mesmo. Porque em setembro do ano passado, comecinho do ano passado, foi diagnosticado que eu estou com câncer no pulmão, né? E aquilo foi algo que, imagina, eu estava no Rio de Janeiro, de repente embarco aqui em São Paulo e vou para um ponto de socorro e sou internada e falam para você, olha, está com câncer. E é interessante que eu pude experimentar uma fé que eu não sabia que tinha. Porque assim, eu tenho muita fé quando eu oro pelas pessoas. Eu tenho muita fé de que Deus vai fazer um milagre. Eu tenho muita fé de que o demônio não vai se afastar da vida daquela pessoa e que vai realmente estar longe. Mas quando é com você, a coisa é diferente. E eu como missionária, fazendo o serviço de Deus, e aí? Né? E aí vou parar tudo, tenho que parar tudo. E eu descobri o quanto o Senhor me deu uma fé de não me desesperar. Então, quando o médico me deu esse diagnóstico, lógico, um diagnóstico grave, mas eu senti uma força além da minha. Eu senti a presença além da minha. Eu senti a presença além daquilo que eu, de verdade, sabia que tinha. A fé de que Jesus estava ali ao meu lado. A fé de que eu sentia a presença de Nossa Senhora, mesmo de forma muito clara para mim, me fez estar fazendo com que eu passe por esses momentos de uma forma diferente. Então eu digo, a fé é algo que nos move, que nós não percebemos, mas que principalmente no momento de sofrimento, para mim, tem sido fundamental. Sou a Simone, sou enfermeira aqui no Hospital Paralabaiton. E eu tive testemunho do meu pai, né? Ele estava com câncer de pele já há 10 anos e porém nunca quis cuidar. Ele falava que a cura dele era ele mesmo e Deus. Nunca quis procurar ajuda médica. Só que nos últimos meses, em setembro agora desse ano, de 2012, ele pegou uma infecção no rosto. E aí piorou muito a situação dele.
Só que ele era muito religioso, católico, né? Ele ia muito na igreja, todo final de semana ele ia na igreja, recebia a hóstia, né? A comunhão. E só que daí, como ele ficou acamado, ele não conseguia ir na igreja mais. Então a gente sempre pedia para o ministro da igreja vir dar a comunhão para ele. E a gente notava que sempre quando eles vinham, né, o ministro, ele ficava bem melhor no outro dia, já se alimentava melhor, já ficava mais feliz, aceitava banho, ficava mais tranquilo. Então eu acho que a fé nessa parte ajudou muito ele a superar esses 2 meses. Ele veio a falecer, né, agora em dia 9 de dezembro, mas sempre quando, nos primeiros dias que ele estava acamado, ele até pediu para a gente ajoelhar ele no chão, cada um segurando de um lado, para ele poder receber, para ele conseguir rezar, né? Porque ele gostava de rezar ajoelhado, nunca na cama e nem deitado. Ele sempre falava, para rezar tem que ser ajoelhado. Então assim, a gente sente que esses 2 meses não foi tão difícil para ele aceitar a morte, porque ele era muito religioso. Então a gente nunca via ele revoltado, xingando. E a gente sente que a fé ajudou ele nesses últimos 2 meses, porque ele não sentiu que estava sendo... não sentiu que estava sendo culpado de alguma coisa. Ele estava aceitando a morte. E ele foi feliz, porque a vida inteira ele rezou e agradeceu a Deus. E teve fé de um mundo melhor, num outro lugar que a gente tem fé que exista. Então eu acredito que a fé ajuda muitos doentes, principalmente meu pai foi assim. Na Arquidiocese de São Paulo, nosso cardeal Dom Odílio Pedro lançou também a sua 2ª carta pastoral, que foi no ano passado, por ocasião também do Ano da Fé. Ele lançou a 2ª carta pastoral à Arquidiocese, que também está na mão dos leigos, está na mão dos padres, já foi distribuída essa carta que chama Senhor, aumentai a nossa fé. E eu gostaria até de usar um pedaço do texto que o Dom Odílio cita para dizer da importância da fé também nesse mundo de hoje. Ele diz o seguinte: a fé é um dom, uma graça sobrenatural e uma capacidade interior que Deus dá a todos os que a pedem e procuram. O Papa Bento XVI disse várias vezes que a nossa fé cristã não vem como conclusão de um raciocínio lógico perfeito, nem de um alto ideal ético. Essas coisas podem ser boas, mas ainda não fazem nascer a fé, que vem de uma experiência pessoal e comunitária muito bonita, nasce de um encontro pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Que pena que já está acabando o nosso programa Arte da Vida. Então, nós queremos fazer com que essas experiências criem raízes no seu coração, para que você possa desejar continuamente viver na presença do Deus vivo. Eu agradeço você que acompanha a Século XXI, sobretudo aqui no programa Arte da Vida. Agradeço você que escreve a sua cartinha, você que manda sempre o seu e-mail, você que manda suas intenções. É você que mantém esse programa. É você que está conosco, é você que cada dia mais faz com que esse programa chegue a tantos corações. Você pode ser um divulgador desse programa. Você pode levar tantas pessoas, você pode enviar o link desse programa para tantas pessoas, porque nós não queremos chegar apenas até você, queremos nos unir a você para que você seja essa testemunha de fé no Cristo Senhor para tantas pessoas. Então nós queremos te agradecer, nós queremos não apenas encerrar aqui esse programa com o tema da fé, mas prolongar esse programa, fazer com que esse programa ecoe, seja uma voz que seja um eco a tantos outros corações, pedindo a Deus, lógico, que nos abençoe, que nos guarde e que faça com que tudo aquilo que nós ouvimos possa permanecer no nosso coração e que nós nos tornemos verdadeiras testemunhas do Cristo. Muito obrigado porque você se une a cada um de nós. E nós queremos pedir ao nosso Deus, rico em misericórdia e compaixão, que nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor chegue até a tua casa e derrame todas as bênçãos necessárias para a tua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, queridos. Deus te abençoe.